O que diz, irmã? Versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pai, nós queremos ouvir a tua voz. Por isso nós contamos com a tua misericórdia. Não permita que aqui extraiamos informações e repassemos apenas as mesmas, porque para isso já existe a pedagogia secular, os livros. Nós não precisamos de mais informação, ainda que elas surjam nessa trajetória do ensino, mas que sejam para nossa edificação ministradas pelo teu Espírito, para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, isso aqui é algo que está no coração de Deus. E isso aqui é um problema, porque o tempo em que nós estamos vivendo é tempo em que as pessoas elas estão banalizando a palavra de Deus. Os púlpitos, tem alguns grupos nas redes sociais de crentes, só absurdo da crentalhada nas redes sociais. Meu Deus, misericórdia, misericórdia. Eu acho que até o mais místico dos místicos, crentes nominais, se arrepiam quando veem algumas coisas. E eles estão apelando e sem pudor. Nenhuma coerência, nenhuma base bíblica naquilo que eles fazem, dizem. E eles têm adeptos. Mas isso não é de estranhar, porque já fomos advertidos. O nosso irmão Paulo, no passado, ele nos deu uma profecia. Por favor, meu irmão, capítulo 4, versículo 3 de 2 Timóteo 4, 3. Veja o que nosso irmão Paulo diz. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cerca-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E o 4? E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. As fábulas. Então esse tempo é tempo em que as pessoas elas se recusam a dar ouvido à verdade. Porque a verdade, ela choca. Existe até, eu acho que todos nós, numa proporção pequena ou grande, a gente tem medo de ir ao médico. A gente tem medo. E quando a gente sente qualquer problema estranho, a gente logo pensa o pior. A gente logo pensa que estamos com uma doença grave de morte e nós receamos ouvir do médico dizer: você só tem 2 meses, você só tem 1 ano de vida. Então a gente prefere adiar a ida ao médico. Ou se vai à força porque não aguenta mais com a dor. Então assim se faz com a palavra de Deus. Os homens, diz o nosso irmão Paulo, que os homens, eles se recusariam a dar ouvidos à verdade. Porque a verdade, ela entra em conflito com as concupiscências dos homens, com as cobiças dos homens. E essas cobiças, está lá em João, quais são as cobiças? As concupiscências da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. As concupiscências, as cobiças, a soberba, faz com que o homem, ele rejeite a Deus, ele rejeite a verdade, porque isso confronta. E eu prefiro ter algo que me dá
uma falsa sensação de paz. Isso, eu quero algo que entorpeça a minha mente. E com isso, Paulo diz a Timóteo: Timóteo, você precisa pregar a palavra. Você precisa pregar a palavra. E essa palavra ela tem que ser pregada a tempo e a fora de tempo. Porque chegará tempo que os homens se recusarão a dar ouvidos à palavra. E esse tempo chegou. Esse tempo. Também foi profetizado que haveria um tempo que os homens teriam fome e sede, não sede de água, não fome de pão, mas fome e sede da palavra, e correria de um lado para o outro, em busca e não achariam. Esse tempo é hoje. Porque hoje, o evangelho que está sendo pregado nos púlpitos, é exatamente esse evangelho segundo os mestres. Volte para o 3, meu irmão. Segundo os mestres da concordância com as cobiças, com as concupiscências. E o evangelho da verdade, ele não tem espaço hoje. Ainda que esse problema seja um problema antigo, seja um problema desde o princípio, em que as pessoas, elas tropeçam. A gente percebe que ali em Gênesis 6, quando Deus, ele resolve trazer juízo sobre a terra, qual era a razão que Deus traria juízo sobre a terra? Leia para nós Gênesis 6:11, por favor, irmão. A terra estava corrompida, à vista de Deus, e cheia de violência. Ora, logo no capítulo 6 da criação, a terra estava corrompida, cheia de violência aos olhos de Deus. Então, a humanidade, ela costuma se entregar à corrupção. A gente pensa que a corrupção é dos políticos, fecha os ouvidos, Helena. Mas a corrupção é do coração do homem. Apenas o político, ele põe a mão na chave do cofre. Ele é amigo do dono da chave do cofre. E aí é mais fácil se corromper. Ai, meu Deus, eu preparei um cacete de jucá esse ano para esperar os políticos lá embaixo da minha área. Todo ano vai uma turma, que a minha área é grande. Eu estou dizendo isso porque todos que passaram na área da minha casa não voltaram. Não voltaram para cumprir o que prometeram, o que disseram que ia fazer. Porque eles são infiéis. O homem corrompido de mente e de coração, de espírito, ele é infiel. Ele não tem comprometimento com a verdade. Então, irmãos, a solução do Brasil não é por meio político, é por meio espiritual. Amém. Lembra do Salmo 127:1? Se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela, em vão trabalham os que a edificam. Então, se não for Deus que sare a nossa nação, então essa nação vai continuar de mal a pior. Pode fazer movimento em Copacabana, na Paulista, no presídio de Bangu 1, Bangu 2, Bangu 3, esse Brasil não vai mudar. Porque a corrupção está intrínseca no coração do homem. Corre nas suas veias, no seu DNA. O ser humano, o Senhor está dizendo que a terra ali já estava corrompida aos olhos de Deus. Tá, irmãos? Então, e esse homem se corrompe porque ele tem um coração enganoso.
ele tem um coração enganoso, e o problema ainda está potencializado. Por quê, irmãos? Porque ainda tem um tal do anticristo. Vocês já viram isso na Bíblia, né? E ele já opera. Ele já opera. O anticristo já opera. E porque ele já opera, veja o que diz em 2 Timóteo, capítulo 3. Me permita só ver qual o versículo. Versículo 2, 3:2. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Os homens são egoístas, serão egoístas. O anticristo está operando para isso, irmãos. Tem coisa que eu não posso falar, por causa de mim mesmo. Mas vocês acham que o cara, quando começa a ganhar um pouquinho de dinheiro, qual o primeiro pensamento? Principalmente que as redes sociais hoje nos tornam onipresentes, né? A gente está em todo lugar nas redes sociais. Esse clima lá em Guaramiranga agora. Comer um baião de 2 lá no Morro do Careca, lá em Natal. E tem uma cidadezinha lá do Rio de Janeiro, maravilhosa. Esqueço o nome dela agora. Então, quando a gente começa a ganhar um dinheirinho, a primeira coisa que a gente pensa é a nossa autossatisfação. Porque a história hoje, se é trabalhado pelas redes sociais, casado com a minha cobiça, a minha autossatisfação, a luxúria. Porque a luxúria é exatamente o meu centrar-me nas riquezas, nas posses. Porque quando eu tenho riquezas e posses, e quando eu tenho história para contar, eu sou aceito, eu sou idolatrado, eu sou amado, eu sou visto. E a gente se esquece. A gente se esquece que Deus não nos chamou para ser servido, mas para servir. A gente se esquece que tem pessoas que passam necessidades. Ontem eu disse assim para uma pessoa que está com uma parente com câncer e fazendo tratamento, dialisando. E eu disse, eu estou aqui com algumas fraldas geriátricas. Ele, meu Deus, muito obrigado, na hora certa. Na hora certa. Meus irmãos, mas esse espírito do anticristo, que nos leva a viver uma vida aonde nós somos centrados em nós mesmos, voltado para os nossos interesses, nos distancia daquilo que Deus nos criou e nos recriou, para que nós sejamos esse sacerdócio santo. E você sabe qual é o encargo de um sacerdote ou de um sacerdócio coletivo? É servir a Deus, é servir perante Deus. E servir a Deus, irmãos, é exatamente alguém que é egoísta. Ele não serve a Deus, ele serve a si mesmo.
ele é alguém voltado sempre para si. Ele nunca irá ter os interesses da demanda de Deus. Por que a igreja em Laodiceia ela é morna? Me fala. O Senhor diz, e aquela igreja não é simplesmente uma igreja histórica, é uma igreja em um tempo específico, e esse tempo é hoje. Em que essa igreja, ela dizia, eu estou bem. Por que eu estou bem? Porque eu não fedo, eu não dou escândalos para a sociedade, mas eu sou alguém indiferente quanto ao quebrantamento. Eu sou alguém que não tem interesse pelas coisas de Deus. Eu sou alguém capaz de amanhecer o dia, e a primeira coisa que eu faço é ir para as redes sociais para saber das notícias que estão correndo no mundo, porque esse tempo de hoje nos leva a querer saber as notícias do agora. O coitado do Jornal Nacional só é escutado por quem não sabe o que está acontecendo no mundo. Porque você dorme sabendo notícias de Hong Kong, de Pequim, de Bruxelas, você escuta notícias do mundo inteiro em tempo real e antecipado. Porque os Simpsons também profetizam. Então o Jornal Nacional é o cocô do cavalo que sobrou para quem não tem conhecimento. Mas traz essa proposta de ocupar a nossa mente por entretenimento. E sabe o que o entretenimento em excesso provoca em nós? Ele rouba-nos. Ele rouba-nos e vive uma vida profunda. O excesso de entretenimento nos torna semelhante a crianças. A criança, ela não tem comprometimento. A criança, ela só pensa em satisfazer as suas vontadezinhas egoístas. E ela não leva nada a sério. E a igreja de Laodiceia, ela era morna, porque ela não tinha anelo pela palavra. Ela não tinha interesse pela palavra. Ela não tinha apreço pela palavra. Ela se cercava de mestres segundo as suas concupiscências. Era uma igreja hedonista. Era uma igreja que desprezava a palavra de Deus. Então, meus amados, esse é um problema sério nesses dias. Em que a verdade, ela não é nutrida. Sabe o que acontece quando alguém ama a verdade? Quando alguém tem interesse pela verdade e repreende quem anda no erro? Sabe qual é o nome que leva? De chato. Você é um chato. Você é muito chato. Você é muito legalista. Eu não gosto de você porque você é chato demais. Mas por que é chato? Porque conversa 2 horas e não tira 5 minutos para falar da palavra de Deus. Se fala de tudo, mas não se fala a palavra de Deus. Isso é ser chato. Porque corrige incoerências, desvios. É chato? Oh, meus irmãos. Então nós precisamos ser chatos mesmo. Tito 1,14, por favor. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Homens desviados da verdade. Sabe o que os homens desviados da verdade fazem? Eles vivem de histórias, de fábulas, historinhas. Sabe? É o mesmo que as redes sociais oferecem, entretenimento, oba-oba. Hoje vai ser
a campanha do azul, amanhã a campanha do vermelho, amanhã a campanha disso, é culto daquilo. É igual como estão fazendo Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do menino, Bíblia... A palavra de Deus, ela é única. Ela é para menino, para menina, ela é para homem, para mulher. É uma palavra única. Mas os homens desviados da verdade, eles não têm comprometimento com a verdade. Eles são entregues às fábulas. Por favor, meu irmão, abra em Êxodo 32. Obrigado, mãe. Êxodo 32. Em Êxodo 32, irmãos, Moisés, ele sobe ao monte. E o que Moisés ele vai em busca do monte? No monte. Ele vai ter uma conversa com Deus. Ele vai buscar as tábuas da aliança. E Moisés estava lá com o Senhor alguns dias passados. E Deus fala o seguinte para Moisés: veja, vamos ler o 1 primeiro, vamos ler o versículo 1, 32:1. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe trará sucedido. Você percebe? Eles disseram: tira Moisés da história, porque Moisés já tem algum tempo que subiu no monte, nós não sabemos. Então nós queremos agora algo palpável para nos guiar, para ir adiante de nós. E eles resolvem fazer um bezerro de ouro. E por que eles disseram isso? Primeiro, eles não conheciam a Deus, eles não tinham um bom relacionamento com Deus. Eles viram Moisés tocar na água, transformar em sangue, eles viram Moisés transformar o seu cajado em cobra, devorar as outras cobras dos magos. Então eles viram Moisés fazer muito, por Moisés, Deus fazer muitos sinais. O que eles disseram? Moisés é o cara. Moisés é o nosso espelho, é o nosso escudo. Moisés é o nosso líder maior. Ele não está? Vamos levantar outro. Meus irmãos, esse é um problema sério no meio do povo de Deus. A gente não pode seguir a homens. Sabe? Nós seguimos e servimos a Deus. Eu volto para minha casa, eu vou ver a minha vida com minha família, minha vida normal. Vocês vão para a casa de vocês. E lá na casa de vocês, no trabalho de vocês, nos relacionamentos de vocês, o Senhor está presente. E Ele diz que quer guiar-nos todos os dias sob suas vistas. Ele não quer que nós sejamos guiados por homens, mas pelo Senhor mesmo. Ele é o nosso pastor. Ele foi à cruz por nós. Ele foi sepultado. Ele ressuscitou. Ele está nos céus, à direita de Deus, entronizado, mas Ele está na terra em nós, por meio do seu Espírito, para nos guiar. Nós não precisamos olhar para homens, mas para o Senhor. Mas eles quiseram um bezerro para adorar, e para servir, e para guiá-los pelo deserto. E mais frouxo ainda foi Arão. Arão é aquele frouxo, que diz assim: vocês querem um Deus? Bacana, eu faço, não tem problema. Tudo que vocês quiserem eu faço. Porque pense
Pense aonde tem gente, cada um tem uma ideia. Meu Deus do céu. São tantas ideias, tantas boas ideias, né? Que surgiu até aquela frase lá: pequenas igrejas, grandes negócios. Aqui é pequenas igrejas ou grandes e boas ideias. Só que nós não precisamos de boas ideias. Nós precisamos do Senhor mesmo. Nós precisamos da liderança do Espírito Santo. Mas Arão foi lá e fez o que o povo quis. Arão tomou os objetos de ouro e, numa forma, construiu para eles um bezerro para adorar, sabe? E tem muitas igrejas, igrejas, que tem muitos bezerros de ouro, estão adorando bezerro de ouro. Não o Deus verdadeiro. Não o Deus verdadeiro. No versículo 7, por favor. 32, 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Esse povo se corrompeu. Irmãos, não é brincadeira, irmãos. Olha, o povo, a Bíblia diz que eles sentaram para comer e beber e se levantaram para se divertir. Meus irmãos, isso traz para vocês alguma lembrança dos tempos de hoje? O povo sentou para comer e beber e se levantou para se divertir. É só o que as pessoas têm pensado hoje, é só diversão, só entretenimento, só oba-oba. São pessoas rasas. São pessoas rasas. Pergunta o professor Helena aí, que ele ensina, como são os alunos hoje. Se eles querem alguma coisa. O professor era para aposentar com 15 anos de idade, que muito professor vai enlouquecer, vai pirar, se ele levar a sério o ofício, o encargo, o sacerdócio de professor. Uma sociedade rasa, superficial, relacionamentos, vida cristã rasa, sem substância, povo corrompido de mente, de espírito, reprovados. Moisés, esse povo se corrompeu. Veja o versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo, e eis que é o povo de dura serviço. Dura serviço. Dura serviço. Dura serviço. Ai, meus irmãos, vocês conhecem alguém teimoso? Não, né? Conhece ninguém teimoso, não, né? Alguém diz assim: ei, o caminho é pela esquerda. Então eu vou pela direita. Ei, é mais fácil assim. Não, eu gosto mais difícil. É dura serviço. Mas dura serviço é muito mais do que isso. Dura serviço é alguém obstinado pelo mal. É alguém que faz o mal com agucidade. É alguém que é obstinado a errar. É como o Senhor diz em outro lugar: esse povo sempre erra no seu coração. Deus falou para Moisés: eu vejo que esse povo é um povo de dura serviço. É um povo que não é quebrantado. Oh, meu Deus. É natural que quando a gente passa por um grande trauma, uma grande perca, ou por sucessivas percas, ocorram duas coisas. Duas coisas. Ou ficamos extremamente traumatizados, ou ficamos extremamente sensíveis. Eu já perdi 2 cunhadas com CA. Não é fácil para eu falar desse assunto. Porque a perca da última me causou um trauma. Que minha esposa acompanhou. Ela queria, o CA evoluiu com metástases em todo o corpo e veio para o cérebro.
E ela, tinha hora que ela surtava e ela queria pular do prédio do hospital. Então, quando esse nome para mim, ele é um trauma. Mas tem gente que não aprende nunca. Sabia disso? Sofre, apanha, mas não aprende nada. Dura serviço. Não serve nenhuma lição. Porque quando Deus, a palavra diz, principalmente para os filhos, Deus corrige a quem ama. Eu vinha falando com a minha mãe. É natural que amemos, principalmente os nossos filhos. Mas a gente tem que saber a dosagem entre amá-los e mimá-los. Irmãos, entendem? Porque a gente pode amar de todas as nossas forças os nossos pequeninos e os grandinhos também. Mas uma coisa nós não podemos: encobrir os seus erros. A vara é para as costas do tolo. Mas o problema é que alguém com dura cerviz nunca aprende. E o Senhor está dizendo, lê novamente, irmão, por favor. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Irmãos, com que razão Deus estava dizendo isso para eles? Eu vou lembrar os irmãos o que estava na mente de Deus. Êxodo 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente... 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Preste atenção a duas coisas. 3 coisas. Tendes visto o que fiz aos egípcios. O que ele fez aos egípcios? O Senhor Deus, todas as pragas, todas as maldições que chegavam na terra dos egípcios, o Senhor cobria o seu povo. Trevas densas, tinha luz na casa do povo de Deus. Morte na casa dos egípcios, vida na casa do povo de Deus. Mar Vermelho, o povo de Deus passou como terra seca. Os egípcios morreram afogados. Chegaram em Etã, o Senhor desceu carne para eles comerem. O povo teve fome. Pela manhã, o Senhor fazia nascer uma relva e descia maná para que o maná não caísse sobre a areia do deserto para saciar o povo. O Senhor Deus fez durante o dia, no sol escaldante do deserto, ele montou um ar-condicionado, ele desceu uma nuvem que encobriu o povo, para o povo não se queimar, sandália no pé, roupa não se desgastava, o Senhor os cobria. Por quê? Porque ele diz, eu vos levei sobre asas de águia. Você percebe? A ideia de uma mãe chocando e cuidando dos seus filhos nas suas asas. Esse povo estava sob minhas asas. Agora esse povo não reconhece isso. Esse povo é um povo ruim, de dura cerviz, Moisés. É um povo que não reconhece a minha bondade. Meus irmãos, todos os dias, a mínima coisa, medíocremente, que éramos para fazer, é como diz nos Salmos,
Não se esqueça de nenhum dos benefícios que o Senhor tem feito. Oh, meus irmãos. Como o Senhor é bom, meus irmãos. Como a sua misericórdia é sobre o seu povo. Ele assiste sobre o seu povo. Sabe, meus amados, Moisés, esse povo é um povo de dura cerviz. A gente não pode ver muita coisa aqui, mas eu quero ver o básico com os irmãos. Você vai ler para nós, saltando aqui alguns pontos. Lê o 25, por favor. 32, 25. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixará a saltar para a vergonha no meio dos seus inimigos. Deixou solto, né? Arão soltou o povo. Misericórdia, Arão era fraco. E os inimigos viram isso. Porque, inclusive, haviam mulheres da região onde eles estavam acampados, fazendo coito com os homens lá, com os hebreus. Moisés falou: isso é vergonha. Vocês já tiveram vergonha de algum crente? Crente dando escândalo? Vocês já tiveram vergonha de alguém dizer, rapaz, é crente? É o que Moisés está dizendo. Isso é vergonhoso. Porque a palavra diz que não é para vivermos dando escândalo. Não é para andar dando escândalo. Sabe, irmãos? Eu não sou ainda, mas o crente é para ser o melhor em tudo. Sabia disso? O crente é para ser melhor em tudo. Se ele é um empregado, ele é para ser o melhor empregado. Indispensável ali. É pontual. Ele faz não só o que é necessário segundo a visão do líder, mas o que é necessário segundo a sua visão como filho de Deus no ambiente dele. Se ele é um patrão, ele deve ser admirado pelos seus funcionários. O crente é para ser o melhor em tudo. Mas para vergonha dos inimigos, o povo de Deus muitas vezes anda solto. Verso seguinte, irmão. Pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Moisés disse: eu vou dar uma chance para vocês, porque a ideia que Deus lançou no coração de Moisés era matar todos. E Moisés intercedeu pelo povo. Mas Moisés não chegou lá passando a mão na cabeça do pecador, não. Ele falou: quem é de Deus, se achegue para cá. Sabe o que ele disse? Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Quem é de Deus, se arrepende. Quem é de Deus, mesmo quando pecar, quebranta. Quem é de Deus, se constrange mediante seu pecado e se arrepende. Ele vai deixar o seu pecado. Quem é de Deus, não permanece na lama. Foi o que Moisés fez. Quem de vocês, verdadeiramente, é de Deus, saia do meio desse povo pecador. E os filhos de Levi vieram até ele. Conta para mim, meu irmão, por favor. Aos quais disse assim, diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta. E mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. 28.
E fizeram os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés. E caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Eles mataram cerca de 3.000 homens. Rebeldes. Que não quiseram congregar. Irmãos, eu não sou muito habilitado para falar desse tema, mas quem abandona o Senhor está sob a cobertura do Senhor, está sem a cobertura do Senhor, sem os cuidados de Deus. Quem se aparta do Senhor, há um texto, se os irmãos lembrarem, me fala. Muitas dores sofrerão os que abandonam a Deus. Não é assim que diz o texto? Não é mais ou menos assim? Muitas dores, muito sofrimento sofrerá quem se aparta do Deus vivo. E esse tempo, irmão, que a gente está vivendo, que o anticristo opera com os entretenimentos, com a autossatisfação, é exatamente para corromper a mente dos irmãos se apartarem de Deus, saírem da comunhão de Deus, da contemplação de Deus, e viverem como esses 3.000 homens que morreram naquele dia. Viverem, como é que ele disse? São homens de dura cerviz, são homens corrompidos, são homens que têm vivido buscando o seu prazer. Lê o verso seguinte, meu favor, 29. Pois Moisés disserá: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Seja diferente daquele seu irmão, daquele seu vizinho, daquele seu parente que não teme ao Senhor. Se congregue hoje diferente dele, porque ele vive uma vida para si. Fala, irmão. 32:10. Salmos, aquele texto lá. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. O assistirá. Aleluia. Meus irmãos, a misericórdia de Deus é sobre aqueles que o temem. Irmãos, eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Porque naturalmente, por exemplo, eu encostei o carro ali e fui fechar a porta do carro e deixei meu dedo. E eu bati a porta no dedo. Pense, eu não sinto dor não, eu sinto raiva de mim. Quando eu cometo uma bobeira. Você quer ver eu passar um mês de depressão, é se eu passar numa blitz da polícia e se eu for multado por alguma razão de erro meu. Eu adoeço. Eu me sinto ruim. Porque eu detesto. E mesmo assim eu cometo erros ainda. Mas cometer vacilos com Deus, Ele está dizendo... 10, né? Sofrimento. Vai curtir aqueles que desprezam o Senhor. Mas, meu Deus, aonde foi que eu errei? Eu não estou dizendo que todo sofrimento é que abandonou o Senhor, não. Mas essa é um juramento com promessa. Tá? Mas tem muitas promessas de bem-aventurança, bem-aventurado que teme ao Senhor. Bem-aventurado.
Viu, meus irmãos? Aqui a gente falou a verdade. Não a verdade de Oswaldo, porque eu não tenho verdade, mas a verdade que procede da boca de Deus. Os irmãos são livres. Somos livres. Até mesmo porque uma questão de dura cerviz, eu não entro aí, eu não tenho capacidade de quebrantar ninguém, de convencer ninguém, eu não tenho a capacidade de entrar no coração de ninguém, mas Deus pode. Se alguém deseja ver dias felizes, tema ao Senhor. Confie no Senhor. E não se aparte em nenhum momento o seu coração do Senhor. Porque muito sofrimento há de curtir quem aparta o Senhor. Porque sai da cobertura. Eu achei engraçado. Alguém disse assim hoje, o pessoal tem uma expressão, né? Fulano parece que pisou em rastro de... Aí diz um... Aí alguém saltou do meu lado, uma jovem, não pisou em rastro não. Ele pisou no rastro da impiedade dele mesmo. Que anda sofrendo aí umas consequênciazinhas, é o rastro da impiedade dele mesmo. Está colhendo uns frutos da sua rebeldia. Mas... o couro é grosso, né? Aguenta a peia, então a vara é para as costas do tolo. Eu não aguento não, eu sou mole para a peia. Eu corro ligeiro. Pai, no nome do nosso Senhor Jesus, nos livra, Pai, de sermos rebeldes para contigo. Nos livra de rejeitarmos a tua palavra, de nos desviarmos da verdade, porque só o Senhor pode fazer isso no nosso viver. Sim. Nos constrange a viver uma vida ao teu lado, aos teus pés, na tua presença, para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Dias 3, 4 e 5 desse mês agora que vai entrar,